Olá a todos, palestrantes, participantes, familiares. Bem-vindos, talvez, à sessão mais esperada do treinamento climático global da juventude. Estamos aqui na sessão 2 sobre finanças climáticas. Estou aqui com a minha comoderadora, Clarissa Salmon. Olá a todos, é ótimo encontrá-los todos de novo. Estamos muito ansiosos pela sessão de hoje. Frank, podemos passar para o próximo slide? Então, este é um lembrete das nossas mídias sociais. Por favor, nos marquem quando postarem sobre a sessão. A gente adora ler as reflexões de todos. Então, por favor, nos marquem lá. Próximo slide. Então, eu sou a Clarissa. Eu estou moderando do lado do Oxford Next Zero e estou junto com o Jen. Jen, você quer se apresentar? Sim, meu nome é Genaro Godoy. Eu sou do Chile, sou da parte da Global Youth Coalition. Também estou moderando a sessão. Ótimo, próximo slide. Então, hoje é uma sessão muito especial em relação aos participantes do nosso treinamento. Também estamos com muitas novas pessoas que fazem parte do encontro Right Here, Right Now. O encontro Right Here, Right Now é uma parceria com a Aliança Global do Clima, com a Universidade de Oxford e outras universidades do mundo inteiro. E nós somos parte do programa local da Universidade de Oxford, que está acontecendo por uma semana. O encontro Right Here, Right Now é uma sessão de 24 horas que vai começar hoje à noite e seguirá até amanhã. E eu gostaria muito que vocês estejam participando dessas sessões e nós vamos compartilhar o link depois, se vocês estiverem com vontade. Vai ser muito legal de participar. E aqui estou mostrando o stream ao vivo do YouTube. Mas agora eu vou devolver para o Genaro falar sobre o conteúdo de hoje. Claro, próximo slide. Apenas para dar um pouco de contexto. A, ge- a gente está sabendo que até pouco tempo a gente não estava conseguindo seguir numa trajetória para não ultrapassar os 2,7 graus, e a gente precisaria de muitos trilhões de dólares para isso. E o financiamento necessário não chegava nem a 1 bilhão por ano. Então a gente precisou de um comprometimento de 300 bilhões de dólares que foi feito na COP29. E enquanto estou falando isso, somente 17% foi para infância e jovens. Então essa sessão não poderia ser mais importante. Nós temos a grande responsabilidade, já que seremos os futuros pagadores de impostos, então carregaremos o mundo daqui para frente. E essa é uma sessão para a gente entender os resultados do financiamento climático que saíram da COP29 e a importância das novas metas quantificadas coletivas global. A gente vai entender o Comitê Permanente de Finanças nas negociações financeiras climáticas e a gente vai ser capaz de articular as conexões entre equidade intergeracional, desenvolvimento, endividamento e finanças climáticas. Então, vamos para o próximo slide. Então, a gente vai começar com as boas-vindas e nossas primeiras palestrantes, que já estão aqui na pauta de hoje. Então, podemos passar esse slide. Essas são as nossas palestrantes de hoje. E no próximo slide, podemos ver que a nossa primeira palestrante é Charlene Watson, que trabalha no Instituto ODI, e o trabalho da Charlene se concentra nos fluxos, fontes e instrumentos de financiamento climático, tanto em nível nacional quanto internacional, e sua interação com o financiamento mais amplo de desenvolvimento. Nesse contexto, ela considera que o que constitui um gasto relacionado ao clima, bem como o monitoramento e acompanhamento do financiamento, tem que explorar a eficácia do gasto. A experiência da Charlene abrange meio acadêmico, instituições multilaterais e ONGs.
Sua experiência anterior se concentra na conservação de florestas e na redução de emissões por desmatamento e degradação. Muito obrigado, Charlene, por estar conosco mais uma vez em uma outra sessão, fazendo parte do grupo do nosso treinamento climático global para a juventude. Muito obrigado por essa apresentação. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Estou trabalhando com financiamento climático há mais de uma década e tem sido incrivelmente interessante para ver uma mudança enorme quando a gente fala de centenas de milhões de dólares que estão circulando nesses fundos até hoje, quando a gente está falando sobre como o sistema financeiro precisa de uma mudança, se a gente quiser atingir as ambições climáticas que temos. Eu não tenho muito tempo e tem realmente muita coisa que eu preciso falar sobre esse assunto, então eu vou tentar me manter num nível mais alto. Eu também não estou planejando dar a vocês as respostas para todas as perguntas que talvez vocês tenham em relação a financiamentos climáticos, mas o que eu gostaria de fazer é encorajar vocês a terem uma outra maneira de pensar sobre finanças climáticas. Mais uma vez, eu não vou dar muitas mensagens políticas para vocês sobre o que vai vir na COP30, mas eu quero falar sobre o que a gente viu não só nesse ano, mas nos próximos 4, 5 anos, e além disso, se a gente realmente quiser mudar a maneira como o nosso sistema financeiro funciona e como os fluxos financeiros ocorrem. Então, podemos compartilhar minha apresentação? Ótimo. Então, o que eu vou falar para vocês a respeito hoje, vamos avançar aqui. Eu vou falar sobre a nova meta quantificada coletiva, que já foi falado um pouco. A gente também vai falar sobre o artigo 2.1c e o que vai acontecer a seguir. E no final vamos falar sobre o que podemos fazer a seguir como sociedade civil. Mas primeiro eu quero falar sobre o que são finanças climáticas. Em resumo, não tem uma definição aceita do que é financiamento climático. E não é que não tenha havido trabalho nesse setor. A gente trabalhou muito a esse respeito, inclusive no Comitê Permanente de Finanças, que eu sei que vocês já sabem do que se trata, mas nesse slide, eu não espero que vocês leiam em resumo, mas ele só fala da definição operacional que foi adotada pelo Comitê Permanente de Finanças no final do ano passado. É uma longa, complicada definição, e as palavras deixam muito espaço para diferentes interpretações. E isso significa que o que realmente conta ainda não está claro. E isso causa muita confusão. E diferentes pessoas têm diferentes interpretações sobre o que é realmente importante. Este gráfico já tem 10 anos. Então vocês podem ver que a gente está debatendo os mesmos assuntos há muito tempo. E ele ilustra claramente diferentes pontos de vista. E as pessoas têm visões diferentes dependendo de onde elas estão vindo, da onde o financiamento vem, de quanto ele é concessional, ou seja, quanto dinheiro tem que ser pago de volta por esse financiamento. E o financiamento climático classicamente se relate à transferência de países desenvolvidos para países em desenvolvimento devido às responsabilidades históricas que os países desenvolvidos têm. E isso pode gerar a justiça climática e a equidade do sistema. Mas eu peço a vocês, quando vocês falarem sobre financiamento climático, que vocês têm que ter clareza sobre o que vocês estão falando, para saber que todos estão falando da mesma coisa e para saber se a pessoa à sua frente também está falando da mesma coisa. Mas uma questão que é clara, não importa qual é a definição que você usa sobre financiamento climático, é que ele não é suficiente. Então, definitivamente, a gente está para trás sobre o que a gente precisa para investir, para ter uma transição justa, para diminuir as emissões e ter um futuro com comunidades mais resilientes. Mas isso ainda não é suficiente para os países em desenvolvimento implementarem suas metas localmente determinadas. Então, indo para a nova meta coletiva quantificada global de financiamento climático. Bom, eu vou falar sobre essa nova meta coletiva quantificada à luz do Acordo de Paris, porque ele reitera a responsabilidade dos países desenvolvidos em oferecer e mobilizar o financiamento para os países em desenvolvimento.
Talvez a parte mais conhecida do financiamento climático seja o compromisso que foi feito em 2009, que foi reafirmado no Acordo de Paris em 2015 e que é o de 100 bilhões, que tinha que ser mobilizado de países desenvolvidos para países em desenvolvimento e que deveria ter ocorrido até 2020. A meta coletiva quantificada global substitui essa meta. Essa foi a primeira meta a ser acordada no Acordo de Paris. E houve um longo processo nos últimos 3 anos de discussões que chegou numa decisão na COP do ano passado no Azerbaijão. Então, esses 100 bilhões de dólares e os 300 bilhões de dólares, que foi a nova meta que o Genaro comentou, vêm de diferentes fontes e inclui financiamento público e privado e fontes alternativas bilaterais e multilaterais de financiamento. O que a gente pode aprender com a experiência daqueles primeiros 100 bilhões é que tem 3 principais canais ou 3 principais esforços que a gente deve focar. O primeiro são os fundos multilaterais do clima, que inclui o Fundo Verde e outros fundos menores. Tem outros fundos bilaterais que vêm da ajuda dos departamentos de ajuda dos países desenvolvidos e também os bancos multilaterais de desenvolvimento, os BDMs, que acaba tendo um fluxo financeiro importante para os países em desenvolvimento. Então, a decisão do NCQG, a meta quantificada global, foi uma decisão de 5 páginas e foi muito mais texto do que a gente teve naquela primeira meta de 100 bilhões. E esse documento já foi um sucesso. Mas 5 páginas também significa e que isso impacta muito nas decisões a respeito do que está lá. Então, aqui temos alguns dos destaques. O primeiro destaque que foi concordado é que haveria pelo menos 300 bilhões de dólares por ano até 2035 para os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos é que tomariam a liderança. Algumas análises sugeriram que isso é só um crescimento de business as usual, negócios como de costume, e isso não necessariamente vai refletir a inflação e como isso pode afetar esse valor total. Então, mas a gente pode ver que é uma quantidade bem ambiciosa. No entanto, ele falou que a gente deveria aumentar a escala de financiamento para chegar até 1 trilhão de dólares até 2035. Então, quem, como e o que vai possibilitar esse escalamento deste valor até agora? E isso gera muita expectativa para criar uma trajetória. A gente tem a estrada de Baku de 1,3 trilhões e as lideranças vão ter que definir algo até o final desse ano. Uma das coisas que nós vimos na NCQG são as referências tanto à adaptação como às perdas e danos. Embora a gente não tenha uma submeta de adaptação ou uma submeta de perdas e danos, as pessoas já estavam muito felizes de ter este conteúdo. E isso já está embutido dentro dessa meta. E, embora tenha que ser escalado de forma dramática, dentro do processo das nossas metas de adaptação, mas em relação ao acesso ao financiamento para adaptação, já está sendo referenciado. E os países menos desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, têm algumas circunstâncias especiais mencionadas, mas não tem uma alocação mínima de valor. E embora tenha havido um comprometimento em relação aos fundos e às finanças das entidades que colaboraram do Acordo de Paris, a gente está falando dos fundos de adaptação, do Fundo Verde, Fundo Especial, Fundo de Países Menos Desenvolvidos e o Fundo de Perdas e Danos. Então, a triplicação dos desembolsos desses 5 fundos pode chegar a muitos bilhões até 2035. Então, a gente pode esperar que a capacitação institucional dessas instituições para aumentar esses desembolsos já está aumentando nos últimos anos. Outro sucesso foi a consideração do acesso entre os atores nessa meta. E a gente está falando como é que a gente pode acessar de uma forma melhor esse financiamento em todas as áreas. E a gente está falando diretamente com os atores sobre o que cada um pode fazer em vez de focar somente nos fundos globais. E por fim, a gente
considerou também os fatores de impedimento, porque eles têm um custo de capital muito alto em países em desenvolvimento, tem pouco espaço fiscal por causa da soberania entre os países, e também tem altos custos de transação, e isso pode ser alguns impedimentos que podem acontecer. Então, como é que a gente vai levar isso adiante dentro dessa meta coletiva quantificada global? É como a gente vai seguir. E embora essa meta não seja perfeita, ela traz muita coisa e a gente não tem que ficar olhando para trás, a gente tem que olhar para frente com base nas decisões que já tomamos. Então, ainda tem muito trabalho a ser feito. Eu já falei da rota Baku-Belém, de 1,3 trilhão, e o pessoal do Brasil já falou que vai ter a ajuda dos ministros para escrever esse documento, mas a gente tem que ver como é que os bancos multilaterais de desenvolvimento vão performar, como é que as plataformas nacionais vão acontecer e como é que a gente vai aumentar os arcabouços legais para viabilizar tudo isso. A gente está também se preparando para o primeiro relatório de progresso da NCQG, que vai ser publicado em 2028. E agora a gente está pensando agora o que que a gente vai medir. Quais são as linhas de base do que a gente quer relatar quando a gente fala do financiamento global? Como é que a gente vai lidar com os impedimentos? Como é que a gente vai medir o progresso? Estamos pensando em tudo isso. E a gente também vai ter uma avaliação especial sobre o acesso para 2030, com a revisão da meta em 2030, e a gente precisa integrar tudo isso no processo do balanço global. Então é muito trabalho ainda no escopo da meta quantificada global. Agora avançando para a meta 2.1c, vocês devem ter ouvido falar sobre a questão da mitigação e a meta já está falando da mitigação e adaptação no 2.1a e 2.1b. E a meta 2.1c fala que a gente tem que manter os desembolsos financeiros consistentes com as metas que queremos alcançar. É muito importante ler o artigo 2.c no contexto inteiro do Acordo de Paris, que fala de desenvolvimento sustentável, mitigação da pobreza, como é que a gente vai diferenciar as responsabilidades e mudar as capacitações nacionais. Depois de sua articulação em 2015 no Acordo de Paris, a gente não discutiu muito, mas aí em 2022 vimos muitos relatórios e aí um diálogo foi estabelecido. O Comitê Permanente de Finanças que nós conversamos tem as partes e leva isso em conta no que diz respeito ao artigo 2.1. E na COP27, em 2022, essas visões foram trocadas, tendo em consideração o escopo. E aí tivemos um complemento no artigo 9. Então, como que o artigo 2.1 poderia ser? Esse comitê faz um mapeamento das informações relevantes, dos relatórios que foram feitos nessas avaliações bienais e todas elas devem estar alinhadas ao artigo 2.1. Então, há uma variedade de ações que podem ser privadas ou públicas, tanto no setor financeiro como fora, de maneira doméstica ou internacional. E há muitos atores que são relevantes no artigo 2.1. Então, há algumas características chaves que aparecem no escopo do artigo 2.1, ainda que não haja uma concordância. Então, há necessidade que o artigo 2.1 seja feita de maneira nacional, integrada, a sustentabilidade deve ser focada na mitigação e na adaptação, não só na mitigação. E também precisa comprometer os atores globais, mas principalmente os governamentais. Não estamos de acordo em relação ao artigo 2.1, é sobre aumentar os fluxos ou aumentar os fluxos de oposição. Também dizem que o 2.1 é mais um exercício de transparência que não precisa necessariamente ser implementado. Ele também coloca em foco as consequências não
planejadas. Então, algumas disrupções no fluxo financeiro. Então, por exemplo, o que você faz em um lado pode influenciar o outro lado que geograficamente os que está sendo decidido e afetar a economia de outro lugar e as pessoas que moram lá. Então, esse é o escopo. A sociedade civil não tem pensado muito sobre isso. As pessoas não sabem o que elas querem do artigo 2.1c. Então, parece que esse cronograma está meio parado. Aqui nós temos um pouco as ideias da sociedade civil e o tipo de categorias que nós temos que pensar. E eu espero que a gente veja que o 2.1 já está acontecendo e que nós podemos aprender sobre coisas que aconteceram e a regulação financeiras que exige que as instituições financeiras compartilhem as suas medidas para que a gente possa parar o greenwashing, por exemplo. A Colômbia tem uma taxa de carbono, o que faz que diminui as emissões, mas também cria um fluxo de uma renda em cima disso. Temos que olhar para muitas coisas, como esse contrato está afetando, como que são as agências, quais são os papéis das agências. 2025 é um ano importante, porque os diálogos finais vão acontecer agora. Um relatório vai ser feito no final do ano, e o que acontece depois? Vamos continuar com os diálogos? Será que vamos ter simplesmente relegar o 2.1c para simplesmente fazer parte dos NDCs dos países? Tudo isso vai ser resolvido. E vamos ver o quão rápido conseguimos mudar os nossos fluxos financeiros. Então, agora eu vou terminar com o que podemos esperar, o que podemos fazer a seguir. A flexão é muito importante, principalmente nessa nova meta quantificada coletiva, que foi um processo de 3 anos, super difícil. Muitas pessoas ficaram desapontadas ou felizes, de diferentes partes, porque é muito longo. É muito importante pensar como essa meta foi criada e por quê. Mas também não queremos ficar com essa ideia de sempre olhar para trás no comitê de finanças. Nós, às vezes, fazemos relatórios só do que é ruim e não fazemos propostas para soluções, o que podemos fazer daqui para frente. Então, peço que vocês pensem nisso. Como nós podemos olhar para o futuro e seguir em frente? Na questão da nova meta quantificada coletiva, como podemos ter uma visão mais longa do que até a próxima COP? Temos que pensar de forma holística, há atores multilaterais, e esses atores têm que se sentir mais confortáveis na maneira que o fluxo financeiro funciona e como interage com a economia. Há diferenças, estruturas que podem sim funcionar, e também coisas que nunca vão poder ser mensuradas, mas ainda assim temos que mandar um sinal forte para que a gente incorpore essa parte de adaptação e mitigação. E para que a gente tenha, de fato, a transição que nós precisamos. Temos que pensar de forma holística, precisamos de um sistema novo e que funcione, que leve em conta, as pessoas e as subsistências dessas pessoas. Nós temos que estar informados, porque a agenda está cada vez maior. Então temos que saber de tudo. A Assembleia está já pensando no futuro, há muitos parágrafos sobre a reforma da arquitetura financeira, e nós temos bastante detalhes. Nós temos as conferências financeiras, que a Marina vai falar para vocês, que vai ser em junho. Também tem como objetivo achar um desenvolvimento sustentável. E muito disso interfere no que foi decidido na nova meta quantificada coletiva. Temos que pensar para quem foram feitos esses documentos e como conseguimos juntar esses pontos.
É verdade que há muito material para uma pessoa só. É muito difícil ser um especialista nisso tudo. Então, nós temos uma importância dos sistemas multilaterais, nas partes, na sociedade civil. Todos nós temos que cooperar e confiar uns nos outros. E há oportunidades, para a sociedade civil de passar nisso e lutar pelo que precisa. E, na verdade, há um perigo, porque se nós não nos juntarmos, nós também podemos estar atrasando o processo. Muito obrigada. Muito obrigada, Charlene. Foi uma apresentação ótima, com muitos detalhes. Eu adorei, o que você falou sobre não ter que saber sobre tudo, porque há muita informação, nem todos os participantes sabem tudo. Eu vejo que vocês fizeram perguntas incríveis. Mas quero só enfatizar que nós vamos ter perguntas e respostas no final. Então, nós não temos a caixa aqui no Zoom. Então, por favor, vocês têm que colocar as suas perguntas no chat. Outro lembrete é que nós estamos estendendo a sessão por 15 minutos para que vocês possam discutir em grupos separados. E também um outro lembrete de como esses grupos funcionam. Então, primeiro, se vocês pudessem renomear com a língua que vocês preferem, isso depois da sua língua, isso depois do seu nome, e isso ajuda a gente, se vocês mesmos se colocarem nos grupos. Então, na parte de baixo do seu Zoom, se você tem a tela expandida, tem um ícone com quatro quadrados e tem o escrito Breakout Rooms. Mas vamos chegar lá e pedir, mas eu peço para vocês continuem colocando as perguntas no chat. E muito obrigada, Charlene, por a sua apresentação maravilhosa. Eu vejo que o Jane concorda comigo. Agora eu vou apresentar a vocês a nossa próxima eh, oradora. Helena. Helena Pereira é a principal negociadora de Honduras e uma das principais negociadoras de financiamento. Ela tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento internacional, trabalhando com agências governamentais. Ela, é, ela trabalha no UNFCCC de Honduras e a Associação Independente da América Latina. Ano passado ela saiu e atualmente ela é parte do membro do Comitê Permanente para Fundos para Penas e Danos e ela também representa a Associação Independente da América Latina e do Caribe. Estamos super animados de ter você aqui e, por favor, compartilhe com a gente a sua apresentação. Muito obrigada. Você não consegue se desmutar. Ok, ok, deu certo. Muito obrigada, Clarissa, pela apresentação. E há muitos acrônimos, mas vou explicá-los, não se preocupem. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre entender o Comitê de Finanças e qual é o papel do Comitê de Finanças no contexto, das negociações. Por favor, me falem se vocês podem ver a minha tela. Ok, certo, estou aqui. Também isso é conectado com o comitê tem com os fundos de perdas e danos, porque esse comitê produz gráficos para eles. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Nos próximos minutos, eu falarei sobre o que é o Comitê Permanente de Finanças, quais são suas incumbências, e vou falar sobre os relatórios, dois relatórios. E dar exemplos para vocês do conteúdo desses relatórios e como isso reflete nas negociações e nas decisões que são tomadas pela COP.
Então, e depois falaremos um pouquinho sobre o Fundo para Perdas e Danos, e depois qual é o escopo e como foi a reunião do conselho e a implementação de Barbados. Eu acho que isso será bom para explicar para vocês, para que vocês possam ter noções do que acontece, do que acontece atualmente. Então, o que que é o Comitê Permanente de Finanças? Ah, foi mencionado SCF várias vezes. Então, é um órgão constituinte da COP, foi estabelecido da COP 26 e faz parte da convenção e realiza o trabalho técnico na finança climática, no financiamento climático, e leva em consideração o que a COP e a Assembleia têm em relação ao financiamento climático. Tem 4 incumbências que são realizadas de maneiras diferentes. Então, melhorar a coerência, isso é a primeira incumbência. E depois tem uma outra incumbência de racionalizar o mecanismo financeiro. A terceira incumbência é a mobilização dos recursos financeiros. E o 4 é o MRV de dar apoio às partes de países de desenvolvimento. Há interpretações diferentes de como o comitê consegue realizar todas essas incumbências. Porque o SCF também é um corpo que faz parte do Acordo de Paris, é um órgão que faz parte do Acordo de Paris. Todo constituinte tem um panorama geral. E aí, há 2 anos, houve uma segunda revisão e que ainda não foi realizado, apesar das partes terem querido fazer essa revisão e de como essas incumbências são realizadas, e nós esperamos que essa revisão seja feita para que esse comitê permanente realmente possa funcionar a serviço da COP. Isso daqui é só para que vocês possam entender as incumbências e as atividades que o Comitê Permanente de Finanças tem e tem tido recentemente. Então, o SCF tem algumas atividades para realizar os seus incumbências. Então, nós temos relatórios técnicos em diferentes assuntos que são preparados por especialistas. é, E aí, depois desses relatórios preparados, o comitê faz resumos executivos para resumir o que dizem os relatórios técnicos. E aí, depois disso, o comitê faz recomendações à COP para que as decisões sejam tomadas no que diz respeito às mudanças climáticas. Nós podemos ver que um dos mais longos é essa avaliação bienal, e isso foi já aludido na apresentação anterior. O último foi publicado ano passado, e depois outras atividades que nós temos, que todo ano são produzidos esboços primordiais para fazer a atualização desses mecanismos. E no último ano, uma dessas organizações foi o Fundo de Perdas e Danos. E este é o último ano que o Comitê Permanente vai fazer essas diretrizes para o Fundo de Perdas e Danos. E eles prepararam no último ano um formulário com diferentes assuntos em relação ao financiamento climático. E então esse é um espaço onde especialistas e as diferentes partes e atores e stakeholders podem se reunir para discutir
o assunto e saber como tudo isso pode ser utilizado para aumentar a mobilização para o financiamento climático. Então, no último ano, esse formulário falava sobre o financiamento climático, e esse ano o formulário do comitê vai ter a ver com agricultura e sistemas sustentáveis de agricultura em relação à ação climática. Também vai ter uma ação que o comitê, junto com outros órgãos constitutivos, vão fazer no contexto da Convenção e do Acordo de Paris. E uma outra que eu vou falar um pouco mais a respeito ainda hoje é sobre o relatório de determinação de necessidades. E esse relatório mapeia quais são as necessidades nos países em desenvolvimento, e é um relatório que vai sair a cada 4 anos. Então, ano passado foi o segundo que esse relatório foi publicado. Então, isso significa que o próximo vai sair em 2028. E um outro relatório é um relatório bianual sobre o progresso de alcançar a meta dos 100 bilhões dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. E, mais uma vez, é feito de forma bienal. Ano passado foi o segundo documento de apoio aos 100 bilhões. O comitê também participou da Comissão de Finanças Globais, porque este é um tópico que para muitos países tem sido repetidamente mencionado na COP e em nível local, e que tem que haver um entendimento comum do que é financiamento climático. E eu acho que a Charlene já falou brilhantemente sobre isso, de que não há ainda uma definição comumente aceita do que é financiamento climático. Então, o comitê, dentro do nosso trabalho, a gente chegou a uma definição operacional do que é financiamento climático, e isso foi o máximo que o comitê já conseguiu chegar em relação a uma definição para financiamento climático. E eu acho que a ambiguidade que está lá, ou isso acaba deixando muito espaço para interpretação sobre o que realmente significa financiamento climático. O comitê também tem diferentes tipos de trabalho nos últimos anos em relação ao que é o artigo 2.1c, o mapeamento diferentes de diferentes interpretações do artigo 2.1c e outros relatórios que têm a ver, por exemplo, com o compromisso que as partes dos países desenvolvidos fizerem em Glasgow poderiam dobrar o financiamento de adaptação até 2025. Então, a gente também está trabalhando nesse sentido. Então, logo no topo, vocês podem ver que em 2028 vai haver um relatório do progresso sobre a entrega da meta quantificada coletiva global. E este é um relatório que a gente tem que aprender com todas as experiências do relatório de determinação de necessidades. Então, a gente também está vendo a avaliação bienal e todas essas metas que temos. E agora, o principal é que esse relatório tem que cobrir todos os aspectos da decisão da meta quantificada coletiva global. Então, isso inclui a rota global, isso inclui o 1,3 trilhão, isso inclui tudo isso. E tem que incluir, inclusive, como é que isso se relaciona ao acesso, certo? Então, o comitê faz muito trabalho. Então, agora eu vou falar um pouco sobre alguns desses relatórios. Então, por exemplo, a avaliação bienal. E esses são relatórios muito ricos. Então, se vocês puderem ler esses relatórios técnicos, eu acho que é muito importante que a gente consiga fazer isso, porque tem muitas informações que são muito ricas, e isso realmente nos ajuda com as decisões que as partes tomam. Como, por exemplo, então, o sexto relatório de avaliação anual, uma das principais descobertas foi que em 2021 e 2022, os desembolsos globais aumentaram em 63% comparado com o biênio anterior de 2019 e 2020. E chegou a uma média anual
de 1,3 trilhão de dólares anuais. E eu gostaria de destacar aqui que é 1,3 trilhão, e isso pode se confundir com a meta coletiva global de 1,3 trilhão, mas tem uma diferença aí. Porque esse daqui é um panorama de todos os desembolsos climáticos globais. Isso significa todos os fluxos e desenvolvidos de países desenvolvidos para países em desenvolvimento para países em desenvolvimento, norte-norte, sul-sul, etc. Todos os desembolsos. E esse chega a 1,3 trilhão de dólares globalmente. A diferença entre esse 1,3 bilhão que foi desembolsado e a meta do NCQG é a maneira de como a gente vai escalar o financiamento para os países em desenvolvimento em 1,3 trilhão por ano. Então, é isso que eu gostaria de destacar, que tem uma diferença no que cada um desses números realmente significa. E este aumento, no último biênio, na última avaliação, mostrou que teve um avanço na questão da mitigação, na questão do transporte, nos sistemas de energia, construções e infraestrutura. E o que acontece é que esses relatórios, e eu não vou passar necessariamente por todas as descobertas do relatório, mas essas descobertas estão refletidas de uma maneira ou de outra nas decisões que os stakeholders tomam. Então, disse que mais ou menos 75% dos desembolsos estão concentrados na Ásia Oriental, na Europa Ocidental e na América do Norte. Então, eles têm a maioria do financiamento global. Então, daquele 1,3 trilhão, 75% está localizado nessas regiões. Isso ajuda a construir uma narrativa, porque quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pensa, ok, apenas 25% está indo para a África, a Ásia, resto da Europa, América Latina, Caribe e Oceania. E isso impacta os fluxos financeiros. E por que que os países em desenvolvimento têm que pressionar mais para a meta quantificada coletiva global? Eles têm que chegar e dizer, sim, existe muito desembolso financeiro, mas não chega a nós e não é suficiente. Então, a gente tem que pensar nos próximos desembolsos, pensar por que que a verba não está fluindo para essas regiões e países. E uma outra descoberta importante que estava neste trabalho é que são os fundos da UNFCCC, o Fundo de Mitigação e Adaptação e outros fundos climáticos. Em 2021 e 2022, respectivamente, teve 4,1 bilhão que foram pelos fundos do UNFCCC e 3,3 bilhões fluíram através de outros fundos climáticos multilaterais. Então, isso mostra que é um fluxo que tende a aumentar ao longo do tempo, certo? E também a gente tem os números de 50,7 bilhão e 60,7 bilhões que saíram dos bancos de desenvolvimento multilateral que foram para países desenvolvidos e economias emergentes. E toda essa informação é levada em consideração pelas partes para garantir de que tudo isso vá se refletir na maneira como os fluxos, como as partes têm que começar a enfrentar e desbloquear todos esses financiamentos. E o papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento tem sempre sido levantado e mencionado quando se fala da reforma da arquitetura financeira internacional, que a gente vai ver aqui nesse próximo slide. Que quando a gente vê que quando esse fluxo vai dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, o que esse gráfico basicamente mostra é que na esfera bilateral, através dos canais bilaterais, isso é feito através de bolsas. E a gente vê que 66% da adaptação, e 55% da mitigação e 74% de assuntos multitemáticos. Mas, em compensação, os bancos multilaterais de desenvolvimento fazem este
financiamento através de empréstimos, 81% da adaptação, 72% da mitigação e 96% das áreas multitemáticas. Então, quando a gente pensa nesses empréstimos, nem sempre eles são concessionais, eles são empréstimos não concessionais. E como é que isso acaba se encaixando naqueles impedimentos que a gente enfrenta como países subdesenvolvidos, quando a gente tem pouco espaço fiscal, ou a gente tem países altamente endividados, e isso acaba tendo que entrar na conversa como um todo sobre o 2.1c e como é que a gente tem que conseguir avançar e incrementar a arquitetura financeira internacional, porque a gente vê que a maior parte dos fluxos acabam acontecendo nessas esferas multilaterais. Um outro elemento que está na avaliação bienal, mas tem muita coisa para mostrar, tem muito trabalho em relação ao 2.1c, em relação à avaliação bienal que faz esse mapeamento dentro do seu contexto. Então, porque o BA é feito bienalmente, a cada 2 anos, mas a gente tem outras métricas que são feitas a cada 4 anos, então a gente incluiu essa informação no último ano. E aqui algumas das principais descobertas em relação ao mandato da COP foram que cada vez mais de 100 jurisdições feitas por autoridades públicas, algumas medidas políticas e regulatórias foram realizadas por mais de 100 jurisdições, como governos, bancos centrais e reguladores financeiros, e teve um aumento de 40%. Realmente tem uma tendência de aumento em relação a 2020. Então, estes mapeamentos foram feitos, e o que que isso diz? Isso também mostra que teve um crescimento sustentável, né, sim, engajamento, e isso foi observado em relação aos cuidados com o risco climático e a adoção de compromissos de emissões zero, planos de transição, metas de financiamento e princípios e políticas de financiamento sustentável. E eu acho que um dos principais insights que eu achei que foi muito interessante é que teve uma mudança observável em relação ao planejamento de implementações e transições reais. Então a gente vê essa mudança acontecendo globalmente. E agora é o momento para realmente começar a avançar para a implementação das contribuições nacionalmente determinadas. Como é que a gente consegue alcançar todas aquelas metas determinadas pelo Acordo de Paris? E nesse sentido, a mitigação ainda acaba sendo a área de foco primária para essas contribuições. E eu acho que isso é muito importante e nos ajuda a entender como o setor privado funciona e como é que a gente vai conseguir tratar das suas receitas. E acabei me perdendo, mas enfim, isso tem a ver com as receitas basicamente. Então, essas são as informações que fazem as decisões enquanto elas são feitas. Quando elas são feitas, são levados em considerações os relatórios e as decisões são feitas conforme é necessário. Então, o próximo relatório que eu quero falar é o segundo relatório da determinação dos países em desenvolvimento. Ele é feito a cada 4 anos, da determinação de necessidades, e o que ele faz é pegar essa informação que as partes apresentam em diferentes relatórios. Então, por exemplo, o que as partes declaram ser necessidades nas comunicações internacionais e o que que é reportado como necessidades, como as suas nacionalmente determinadas necessidades. Então, todos esses relatórios que são feitos pelos países, eles são todas essas necessidades são mapeadas, então todas essas necessidades, uma montanha de necessidades. E aí temos os relatórios
dessas partes e o quanto essas necessidades custam. Nessa última NDR2, de todos os cerca de 130 partes de países de desenvolvimento, todas essas necessidades, todas elas foram analisadas, é, e 98 partes incluíram é, necessidades de custas nesses NDCs. E por que que isso é importante? Porque este é um número que todos nós sabíamos que esse número atuaria na decisão. Então, nós temos um parágrafo na decisão tomada que faz referência a este número. Então, 5,1 a 6,8 trilhões de dólares são necessários. E esse parágrafo está na meta coletiva quantificada. E o que acontece é que se a gente analisar esse número, isso é uma necessidade até 2030. Então, são esses números são em relação a 2030. Quando analisamos esse 455 a 584 bilhões de dólares, por que que isso é importante? Se pegamos isso e vemos isso geograficamente, nós vemos que a maior parte desses custos, só 98 países que apresentaram essas necessidades de custos, esses países estão concentrados na África. Então, nós temos as necessidades de custo e isso é em dólares. E depois a quantidade de necessidades. Quais são as necessidades, a quantidade de necessidades que os países apresentaram. E o que nós vemos com essa informação é que ela é verdadeira, ela é real, mas ela não reflete as necessidades de todos os países. E por que isso? Porque o número de necessidades e o custo de necessidades são mais baixos para algumas áreas geográficas, para algumas regiões. Então, podemos ver aqui esse azul bem clarinho e um pouquinho de roxo. Isso é, é a América Latina e o Caribe, e eles representam apenas 1,8% das necessidades. E quando vemos isso de maneira objetiva, não, isso não pode ser. Não é possível que eles apresentem apenas isso das necessidades de todos os homens, então de todo mundo. Então, o que acontece é que algumas regiões é, dizem que tem menos, mas na verdade isso não significa que de fato eles tenham menos necessidades e menos necessidades de custo. O que acontece é que falta informação ou falta capacidade de determinação, de determinar essas necessidades. Quais são as necessidades principais? Então, o que isso nos mostra é que não é só porque está lá, é que esses números podem ser usados para conduzir o processo. Helena, eu peço desculpas, por interromper, mas eu peço para que você finalize. Sim, sim, só quero finalizar com essa ideia do NDR. E depois posso falar rapidamente falar sobre o Fundo de Respostas a Perdas e Danos. Então, por que que eu trago esse número? Ele é importante porque ele se reflete na decisão. Então, é só um exemplo de como uma decisão que foi tomada pela COP foi influenciada pelo esse número. Se você vai até essa decisão e vê a referência a esse número, você vai ver uma nota de rodapé, em relação a essa decisão. E isso volta a essa discussão. Sim, esse número está lá, esse número foi reportado por essas partes, mas é um número que não é preciso no que diz respeito às necessidades de custos. E foi usado na tomada de decisão.
Então, eu só quero que vocês entendam como essas decisões são feitas na parte do Comitê Permanente de Finanças. E aí, rapidamente, só porque eu acho que é importante e interessante para vocês saberem. O comitê vai fazer esboços primordiais para o Fundo de Resposta a Perdas e Danos pela primeira vez. Eu sei que vocês sabem que esse fundo foi criado na COP27 e operacionalizado na COP28. E esse fundo existe e no contexto de arranjos de financiamento maiores. E esse fundo tem uma incumbência de lidar com perdas e danos para dar auxílio a países em desenvolvimento vulneráveis às mudanças climáticas. E mais especificamente, só um escopo mais amplo do que fará, ele vai tentar lidar com emergências climáticas, aumento do nível do mar, deslocamento, relocação, migração. Então, esse fundo foi criado para preencher essas lacunas que não estão sendo tratadas por as instituições. Então, qual que é a parte mais maior? É essa arquitetura de financiamentos. É isso que ele quer cumprir. E aí, esse fundo vai lidar com ajuda econômica para danos, perdas e danos. Então, eventos climáticos, reconstrução, reabilitação e para eventos que estão acontecendo no momento. Mais especificamente, rapidamente, uma menção: esse fundo está sendo operacionalizado. E nessa fase inicial, que vai criar as bases para uma operação mais longa, foi estabelecida as modalidades de implementação de Barbados. Então, vai ser essas primeiras intervenções de 2025, 2026, e o fundo tem 250 milhões de dólares. Então, temos assim o BIM, que é o acrônimo, que é o escopo total do fundo. Então, o que eu mencionei anteriormente vai representar todas essas atividades, e ele tem que se certificar que exista equilíbrio de representação das diferentes regiões, dos diferentes países, e essa proposta deve trazer de 5 a 20 milhões de dólares. Os países vão ter que designar uma autoridade nacional ou local, e depois as propostas vão poder ser submetidas mais no final do ano. Tudo isso vai ser feito por meio de subvenções, e essas modalidades vão ser ainda desenvolvimentos, e nesse primeiro estágio vai ser mais diretamente feito por de transferências dos fundos para os governos nacionais, que vão operacionalizar. E depois temos as entidades que já estão acreditadas ao Fundo de Adaptação, e há coisas a serem desenvolvidas para incorporar todos os elementos que são citados no parágrafo da decisão. Então, 50 mínimo de alocação para países subdesenvolvidos, insulares e nos resguardar de que isso não vai ter uma super concentração em nenhum país. Eu peço desculpas por ter falado muito rápido no final, mas acho que essa informação era muito importante. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada por todas as nuances. Eu acho que você respondeu todas as perguntas que foram colocadas no chat. E muito obrigada por seu trabalho incrível na parte de negociações, mas também agora dando auxílio ao envolvimento da juventude nesse processo. Agora vamos ao próximo orador. Estamos um pouco atrasados, mas a próxima oradora é Marina Guião, que está envolvida em YOGO, o Grupo Constituinte de Jovens para o NFCC desde 2023.
ou seja, há 2 anos. Ela lidera o grupo de trabalho de finanças e mercados. Anteriormente, foi membro da diretoria de fundo SOS Amazônia, coordenadora nacional do Climate Life e cofundadora de uma iniciativa de educação climática intersetorial. Muito obrigada, Marina, por estar aqui. Olá a todos, obrigada por me receberem. Espero que vocês possam me ouvir e vou compartilhar a minha tela. Por favor, eu sei que temos intérpretes, me falem se estiver falando muito rápido. Tivemos oradoras incríveis, compartilhando detalhes, falando sobre a negociação, sobre as negociações e todos os mecanismos que temos, nos financiamentos climáticos. E o que eu vou compartilhar com vocês é mais uma perspectiva, da parte dos jovens que participam disso, quais são as opiniões e as reivindicações. E também vou falar a, sobre arquitetura financeira internacional, que já foi mencionada, a reforma. Então, nós temos diferentes grupos de trabalho. Eu quero só falar uma perspectiva geral como isso funcionar, de como funcionar para coordenar tudo. Acompanhamos as negociações, enviamos contribuições que refletem também os mercados de carbono. E eu não vou falar sobre isso na apresentação, mas também vou falar sobre é, como enviamos contribuições que falam sobre a prioridades da juventude e organizamos sessões de capacitação sobre os tópicos relacionados. Compreender o que a apresentação quer falar, eu acho que não é uma coisa sozinha, mas isso tudo faz parte do financiamento climático, do desenvolvimento climático, e vamos negociar e também vamos nos envolver em outras partes. Então, é por isso que nós nos dividimos em 5 subgrupos: 2.1c, reforma da IFA, outro é SCF dos fundos climáticos, depois outro para artigo 6, outro grupo para o 1,3 trilhões de a Rota para Belém, e depois temos financiamento da adaptação. Também temos 2 subgrupos operantes: ambientação e recrutamento, e capacitação, academia, financiamento climático. Bom, não temos muito tempo, vou direto ao ponto. Então, aqui estamos nossas reivindicações. Então, depois da nova meta de eh, quantificativa coletiva, eu acho que isso é bastante interessante, porque nós tínhamos objetivos diferentes na negociação, e um desses era garantir que tínhamos os nossos direitos como juventude, assim como outro financiamento, como os grupos indígenas e os migrantes e as comunidades locais. Então, nós tínhamos direito do financiamento. E depois, no final, nós receberíamos um benefício adicional. Então, isso foi uma linguagem muito esquisita. Então, as nossas reivindicações não foram consideradas. Então, entender que essas NCQG foi muito importante, foi bastante controversa, não foi exatamente o que nós esperávamos. E nós queremos que o financiamento público continue sendo a espinha dorsal do financiamento climático, especialmente para adaptação em perdas e danos, como a Helena mencionou sobre o Fundo de Resposta a perdas e danos. O que isso é muito importante, porque se nós temos empréstimos, imaginem que os países que são mais afetados, eles recebem esses empréstimos, mas aumentam o seu endividamento. Então, e isso vai contra a questão da mitigação e da luta contra as mudanças climáticas. Também queremos ver um compromisso claro dos países desenvolvidos de assumir a liderança. Nós já explicamos o artigo 9 do Acordo de Paris e nos certificar que esses países são os responsáveis por
mobilizar os fundos para os países em desenvolvimento. E também temos a necessidade de transparência. A meta anterior do NCQG os fundos eram para mitigação e não para adaptação e perdas e danos. E o que é financiamento climático? Então, não podíamos fazer isso para um financiamento climático para um aeroporto, para a construção de um cinema. E aí, e o último ponto que eu tenho é o aumento das modalidades de acesso direto ao financiamento climático. A adaptação é feita a nível local, nas comunidades que estão lá localmente. Então, quando falamos de adaptação e perdas e danos, é importante que tenhamos acesso aos grupos específicos, como, por exemplo, nos certificar que para onde esses fundos estão indo. E aí, quando falamos da reforma da reforma à arquitetura financeira internacional, eu acho que isso já foi mencionado de maneira brilhante, e só para dar destaques a algumas das nossas reivindicações. Nós temos os diálogos que estão acontecendo atualmente. Então, nós temos o artigo 2.1c, que é complementar ao artigo 9, e temos a responsabilidade histórica e vigente dos países desenvolvidos. Queremos ampliar a ideia de que não são só políticas nacionais para atingir as metas do Paris, do Acordo de Paris, mas sim uma cooperação internacional. Isso é super importante para que a gente possa lidar com as mudanças climáticas. E depois o artigo 2.c fala sobre todos os setores, inclusive o setor privado, mas eu quero destacar que é importante que isso não exime a responsabilidade das partes. é, Nós precisamos do setor privado, mas nós precisamos também dos setores que vão complementar isso. Quando falamos de subvenções, é muito importante falar sobre o financiamento público também. Isso tudo é muito importante, então, nós nos certificar de onde esse financiamento está indo. E isso tem relação com a reforma da arquitetura financeira internacional. Eu tenho que mencionar isso para que não seja apenas um aumento do financiamento, mas também rearranjando as políticas para nos certificar de que os subsídios sejam alocados da maneira fora. E também temos que fazer realocação dos gastos, os subsídios aos combustíveis fósseis e a realocação dos gastos militares. Não só para reduzir as emissões, mas também para aumentar a cooperação é, para todas as comunidades. E isso é muito importante quando pensamos na equidade intergeracional, porque nós é que vamos ter que lidar com tudo isso no futuro. Então, a gente vai imaginar que se a gente continuar com essa arquitetura financeira, a gente vai acabar afetando o sul global e somos nós que vamos lidar com este fardo no futuro. E isso não será sustentável no longo prazo. Mais especificamente sobre a arquitetura financeira internacional, que já foi mencionada, ela não está respondendo adequadamente à crise climática global, e isso só aumenta o fardo, principalmente das necessidades do mundo moderno. E a gente está falando de desenvolvimento, e a gente está falando sobre garantir direitos básicos ou níveis básicos de desenvolvimento. A gente viu e a gente sabe que ainda tem muitas coisas que a gente precisa desenvolver, e
nem todos os países podem fazer isso da mesma maneira como já aconteceu durante a Revolução Industrial, e é por isso que a gente precisa da cooperação internacional, seja através de financiamento, compartilhamento de tecnologias, capacitação, e a atual infraestrutura não responde isso de uma maneira sustentável. Então, falando da arquitetura financeira internacional, uma coisa que é importante mencionar é que algo que está acontecendo esse ano é a quarta Conferência Internacional para o Desenvolvimento de Financiamento para o Desenvolvimento. A última aconteceu há 4 anos e ela fala basicamente sobre financiamento para o desenvolvimento, como eu falei. Tem alguns países que ainda precisam se desenvolver, mas em contextos específicos, a gente ainda está no meio dessa crise climática e a gente está precisando desse financiamento e de ações para atingir as metas de desenvolvimento sustentável. Desculpa. Então, é muito importante que essa conferência também aborde as finanças internacionais. E neste ponto, um dos relatórios saiu e falou que entre diferentes crises sucessivas, desastres e outros choques climáticos, acabaram se tornando um dos principais obstáculos para ter o desenvolvimento sustentável. Opa, desculpa, estou tossindo, mas estou querendo também falar que já foi reconhecido que essa falta de impedimento está impedindo os países de alcançarem suas metas. Então, a gente precisa se comprometer a políticas estratégicas claras para que a gente consiga monitorar todos os aspectos dessa crise. E isso também tem a ver com a rota Baku-Belém. E muito disso já tinha sido falado e trabalhado antes. Para finalizar, uma coisa que eu quero falar aqui é trazer alguns dados e algumas mensagens finais. Quando estamos falando sobre endividamento e equidade intergeracional e justiça, é que 93% dos países vulneráveis climaticamente estão em superendividamento, e isso inclui endividamento, e significa que a gente tem mais de 3 bilhões de pessoas que moram em países que gastam mais em serviço da dívida do que em gastos básicos de serviços como saúde e educação. E isso é muito importante quando a gente está falando desses créditos. E o que a gente está pedindo é que a gente tenha um relatório transparente sobre os níveis de concessionalidade e que a gente tenha também uma realocação de subsídios, que a gente tenha regras mais fortes para o financiamento privado alinhado ao Acordo de Paris. Como foi mencionado, a gente precisa de financiamento privado, mas eles não podem substituir o financiamento público, e eles têm que ser feitos da maneira certa, de acordo com o Acordo de Paris. Dito isso, os empréstimos e fluxos financeiros privados têm que ter taxas de acordo com o financiamento climático. E agora, minha mensagem final seria de que financiamento climático que não induza ao endividamento é essencial para garantir a justiça internacional, porque nós não queremos carregar o fardo dessa crise não apenas em níveis econômicos e ecológicos, mas também em níveis de desenvolvimento e nas condições econômicas básicas. Então, isso é muito importante quando a gente for enfrentar a crise climática, que a gente também monitore este encargo financeiro. Eu acho que era isso. Desculpa pela minha alergia, eu espero que vocês tenham conseguido entender e que isso não tenha trabalhado. E vocês podem mandar as perguntas, podem seguir engajados, que eu ficarei feliz em responder todas as perguntas. Linda apresentação, Marina. Muito obrigado pelos insights, pelas contribuições em relação às atuais negociações financeiras, climáticas, e as pessoas estão engajando no bate-papo.
Tem muitos comentários incríveis. Inclusive, obrigado, Charlene, por responder quase todas as perguntas que apareceram aqui no chat. Então, sim. Agora nós vamos chamar todas as oradoras de volta para ter uma pequena rodada de perguntas e respostas. Então, se a gente puder colocar todas sob os holofotes agora, seria possível? Perfeito. E eu acho que eu vou começar. A gente vai tentar agrupar essas perguntas. Então, vamos começar com uma, ou melhor, duas perguntas combinadas para Charlene. Que as pessoas querem saber. Por que que é difícil definir o financiamento climático? Quais são as nuances nessas negociações difíceis que estão acontecendo e que seguem em andamento? E considerando a atual taxa sobre subvenções e subsídios e empréstimos, talvez você poderia explicar melhor aquela sigla. Como é que mais empréstimos concessionais podem ser mobilizados? Tem outras parcerias que podem desempenhar um papel, talvez o fundo de florestas tropicais, enfim, qual seria o modelo ideal que poderia trazer justiça para a sociedade? Espero que essa pergunta não seja muito misturada. Bom, tem perguntas muito incríveis no chat, eu estou tentando responder algumas delas, mas eu acho que é ótimo que vocês todos estejam pensando a respeito desses assuntos e eu quero que vocês também pensem sobre quais seriam as respostas para essas perguntas, ou ver se essas perguntas levam a outras perguntas, porque nem sempre nós vamos ter já as respostas também. Então é importante a gente pensar em como vocês podem chegar às soluções para essas excelentes perguntas. E quais seriam as melhores soluções e como vocês poderiam ver elas sendo implementadas? Como isso poderia ser aceito em mais de cento e tantos países? Porque o sistema multilateral não é apenas assim, esse é o jeito certo, vamos fazer isso. Não funciona assim. Tem muitos interesses em jogo aí. E é por isso que essa meta coletiva quantificada tinha 5 páginas. E por que que é difícil definir financiamento climático? Porque, sim, há diferentes motivações. Então, para a gente conseguir um número muito grande, que são países que talvez queiram incluir uma mobilização de financiamento privado, eles talvez possam usar alguns financiamentos públicos para alavancar os financiamentos privados, então eles podem ter uma meta maior, mas outros países vão dizer, olha, na verdade eu só preciso de financiamento público porque eu quero mais para subsídios, porque eu preciso de muita adaptação, que não tem um fluxo de receita ligado a isso. Então, para mim isso é o que significa financiamento. E às vezes a gente tem um caminho do meio, onde você não consegue alcançar um acordo, de que às vezes a melhor maneira que a gente pode lidar é achar uma linguagem comum a tudo isso. Então, eu cresci no Reino Unido e eu vivo na Suíça. Então, será que eu devo conseguir financiamento climático para trabalhar nessas questões? Provavelmente não. Alguns países podem fornecer mais financiamento para esse tipo de pesquisa que é feito. Então, são perguntas muito difíceis. Então, quando vocês começarem a ler, e os slides têm um link para esse relatório de 2010, quando vocês começarem a dar uma olhada para esse artigo, vocês comecem a pensar sobre qual seria a sua tomada de decisões, qual seria o formato, e aí fale com seus colegas e pergunte se eles concordam com vocês. E vocês vão ver que ele talvez não concorde com vocês. Então, imagine numa escala maior, vai ser muito difícil, e a gente precisa gerenciar isso. E nos últimos 10 anos, a gente já mostrou como que o financiamento climático está crescendo, embora não seja perfeito, mas sem uma definição a gente já conseguiu fazer bastante progresso. Então, não estou dizendo que a gente não tenha que ter uma definição ou tenha que ter uma convergência, mas a gente precisa tomar ação em relação principalmente a perdas e danos. Agora, em relação aos primeiros empréstimos, essa é uma pergunta bem difícil e que eu sofro muito com ela. Porque pensando na responsabilidade histórica, e a gente tem que ter uma equidade pelas emissões históricas, então, esse financiamento deveria ser oferecido pelos países mais desenvolvidos. Mas é claro que o problema para os países desenvolvidos é que muitos deles não estão sofrendo com as consequências. Então, muitas dessas ações e muitos desses financiamentos podem ser oferecidos como subvenções ou como empréstimos altamente concessionais com ótimas condições, e a gente tem que aumentar a escala disso. Mas eu diria que, além disso, a gente precisa ser capaz de usar outros tipos de instrumentos financeiros. A maneira como os projetos são financiados e estruturados, eles vão precisar de muitos instrumentos financeiros de diferentes atores. E
É assim que os projetos de infraestrutura vão ser desenvolvidos, daí por diante. Então, sim, a gente precisa de uma base maior de subsídios e de empréstimos altamente concessionais, mas talvez, e apenas talvez, a gente possa talvez não ter um financiamento apropriado, mas talvez a gente consiga chegar nesse meta de 1,3 trilhão das necessidades que os países desenvolvidos colocaram naquele relatório que a Helena mencionou. Então, tem muitos tipos diferentes de financiamento. E um deles é que a gente precisa melhorar as necessidades, falar do que cada um precisa. Então, a gente tem essa parte altamente pública e quando a gente pede um subsídio, eu estaria muito infeliz de ter também uma garantia trabalhando com isso. Então, para que este plano possa decolar em todos os países, porque todos esses planos gerarão receitas. Então, vamos dizer que a gente não tem que só pensar em colocar o instrumento financeiro primeiro. A gente primeiro tem que pensar no que precisa ser feito e depois trabalhar e pensar em qual seria o instrumento financeiro mais apropriado e ver de quem seriam as responsabilidades. Então é isso, eu vou parar por aí. Próxima. Muito obrigado, Charlene, por essa ótima resposta. E felizmente você respondeu muito no chat, você respondeu muito detalhadamente, então eu agradeço. A próxima pergunta é para a Helena, pensando nas preocupações em andamento com o financiamento climático, principalmente no apoio especificamente climático e a assistência, alguns planos concretos a estabelecer a transparência e ter um arcabouço de transparência e responsabilização mais consistente? Sim, muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que essa pergunta, mais uma vez, remete à definição do financiamento e dizendo que, por enquanto, ainda não há uma definição específica. Mas o que eu falo em relação a Honduras, por exemplo, sobre o financiamento que eu recebo, vamos dizer, dos Estados Unidos, pode ser bem diferente em relação à maneira como eu respondo por isso, como eu respondo, do que a maneira que os Estados Unidos se responsabilizam pela maneira como eles dão esse financiamento para nós. Então é por isso que é muito difícil, na verdade, manter este monitoramento e evitar problemas em alguns pontos. E é por isso que tem este impulso tão consistente para que a gente tenha uma definição. Mas na direção que estamos indo, ainda é muito difícil, dando que a natureza, de baixo para cima do Acordo de Paris e das contribuições são minimamente determinadas, e que cada país é que vai determinar o que eles consideram um financiamento público, esse acaba sendo o grande desafio. Dito isso, há esse incentivo que foi falado, mesmo no contexto de quando a meta coletiva quantificada global ainda estava sendo determinada, tem um grande incentivo de que os países que falam que o financiamento climático tem que vir em relação à assistência de desenvolvimento. Mas também sempre teve essa questão dos países desenvolvidos vindo contra e dizendo que essa assistência é apenas uma porcentagem muito pequena de toda a assistência para o desenvolvimento que existe. Então, como é que a gente não está pedindo agora por 1,3 trilhões somente para financiamento climático, quando essa assistência de desenvolvimento já está na casa de bilhões de dólares? Então, eu acho que é por isso, no panorama geral, a gente não importa o quanto a gente defina financiamento climático, a gente tem que garantir que a gente comece a prestar atenção. E as tendências já estão lá, como a gente viu na avaliação bienal. A gente só precisa, no geral, garantir que a gente comece a tomar ações para aumentar e escalar o financiamento climático para mitigação, adaptação e perdas e danos. E eu acho que isso vai ser importante em como a gente começa a monitorar no contexto da do relatório da meta codificada global daqui para frente. E esse é um ponto. Helena, se eu puder fazer a próxima pergunta, porque eu acho que você tem a expertise de dar essa resposta, já que você trabalha com essas entidades e você sabe sobre essa extensão.
Eu acho que o que a juventude quer saber também é como os grupos indígenas, os migrantes, mas como eles podem ter acesso a esse financiamento. Qual é, o papel desses financiamentos diretos? Como eles funcionam? Ah, essa é uma pergunta muito boa, Genaro. Eu acho que isso foi fundamental também por exemplo, no fundo de adaptação, cada vez mais. Então, acreditação de mais entidades nacionais, cada vez mais, a sociedade civil, ONGs, mais organizações de base, para que elas possam ter acesso a esses fundos diretamente. E aí, quando isso não for possível, por exemplo, agora, nessa acontece o Fundo de Resposta a Perdas e Danos, há uma expectativa e há um elemento na instrumentalização do governo, é que há um pequeno programa de subvenções. E isso está nos estágio inicial, o conselho não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nesse estágio primeiro, inicial, o fundo vai operar mais diretamente com os governos e como essas organizações de base, como elas podem trabalhar junto com o governo agora, neste momento, para construir esse relacionamento, essas comunidades que lidam com os impactos. Como que elas, no contexto dos países, podem ter acesso a propostas que vão de baixo para cima, que vão ser apresentadas ao conselho ou então ao Comitê Permanente de Finanças. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante que essas organizações tenham esse relacionamento com o nacional, o, com o subnacional, com a sociedade civil, com essas organizações, para que elas possam ter acesso às propostas e ao fundo, porque no final das contas são as autoridades governamentais que dão o ok para cada projeto. São eles que dão a injeção para que o projeto seja apresentado a qualquer um desses fundos. Então, acho que isso é muito importante que isso aconteça. Sim, sim, muito obrigada. Muito obrigada pela resposta. Acho que nós temos tempo para mais uma pergunta para Marina. Então, a juventude é frequentemente incluída nesses espaços para representar o futuro, mas nas negociações por exemplo, para o financiamento climático, a presença deles é limitada. Como que você vê isso, principalmente para que a gente tenha certeza que os mecanismos de financeiros sejam equitativos e dê acesso às comunidades? Nós também temos uma pergunta sobre atividade intergeracional. Como a justiça pode ser medida? Quais são as métricas? Ok, essa é a pergunta do milhão de dólares. É muito difícil de responder isso. Eu quero chegar lá, ainda não consigo responder. Sobre a participação da juventude. Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos nos últimos anos, por exemplo, na na COP, nas outras conferências, nós tivemos lá de fato. Acho que temos os mecanismos para participar. Nós temos também as partes eleitoradas, queremos trabalhar mais nas partes técnicas. Se você quer se envolver com isso, é super bom pra desenvolver na parte técnica. E depois temos também a questão do acesso aos financiamentos e os impactos locais. Nós também queremos que as instituições de base sejam acreditadas. Então, por exemplo, se uma instituição for afetada, para que queremos que essas instituições tenham os registros para que elas possam receber os auxílios
dos fundos internacionais até o nível local. Isso é super importante, essa é a questão dessa equidade, porque não dá para esses fundos chegarem só à parte nacional, porque eles não alcançam as comunidades. No Brasil, nós ainda temos chapters que têm parceria com outras organizações. Então, por exemplo, quando temos que receber os fundos, nós fazemos parcerias com essas organizações que já são acreditadas. E esse é um tipo de modelo que pode ser replicado. Nós estamos falando do financiamento de projetos da juventude. Eu acho que isso é um grande desafio. E depois a questão da mensuração da equidade intergeracional. Eu acho que nós temos que levar em conta próximas gerações e isso deve ser aumentado para porque para medir isso significa que vamos medir que as futuras gerações vão ter direito de é, viver em economias melhores. Também temos que trabalhar nisso. Tem uma pesquisa, fazer uma pesquisa incrível em equidade intergeracional. E eu acho que a minha resposta é que nós temos políticas, para planejar a nossa sociedade, para que no futuro nós tenhamos pessoas que têm as necessidades básicas atendidas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu só quero agradecer muito, e eu acho que essas duas últimas respostas finalizam a gente com essa resposta que uma colaboração radicalizada é a única maneira que nós temos para fazer esses financiamentos acessíveis a todos. E também nem todos têm que estar nessas conferências e nessas reuniões. Temos que fazer muito trabalho local e nós temos que trabalhar juntos para construir essas pontes nos nossos ecossistemas. E vamos trabalhar para saber como mensurar essas respostas, porque esses financiamentos com certeza vão nos ajudar, mas como nós vamos medir como isso nos afeta? E essa é uma resposta que nós temos que responder. Como essas metas de desenvolvimento sustentáveis podem ser mensuradas? Então, muito obrigado por esse painel. Eu acho que esse é o painel melhor que já tive esse ano em todo.